E eu queria fazer uma reflexão com você. Porém, todavia, contudo. Eu não sei se você passa por isso, mas acontece comigo muito, assim. Muitas pessoas que eu conheço que não são cristãs ou que não estão na igreja, elas reclamam muito sobre o mundo de hoje, né? Elas ficam, porque o mundo hoje está perdido, porque tá um caos, porque as pessoas fazem isso, fazem aquilo, porque mata, porque rouba, porque isso, porque aquilo. Quer dizer, eles são contra um monte de coisa que acontece no mundo. E ao mesmo tempo, essas pessoas pensam assim, mas esses cristãos são todos muito retrógrados. Não sou crente não, crente. Tem a cabeça muito fechada, é impressionante e tal. E fica essas duas coisas, quando você pensa elas juntas, elas são meio incompatíveis, né? Quer dizer, a pessoa gostaria que o mundo tivesse toda uma conduta cristã, mas ela acha que o cristão é radical. Engraçado isso, né? E eu vou te dizer o seguinte, quanto pior é o mundo em que a gente vive, mais atual é ser cristão. Porque é mais um jeito de você resistir a essa mudança e você transformar o mundo por meio da mudança em você mesmo. Então tira esses preconceitos, esses julgamentos, sabe? A gente tem muito isso quando a gente realmente não conhece profundamente o amor e a palavra de Deus, assim. Eu lembro que eu tinha muito isso, eu tinha preconceito, sim, eu já pedi muito perdão a Deus. Muito perdão a Deus. Eu era preconceituosa, assim, com uma moça na minha sala, na faculdade, por exemplo, que ela que é mais, que usa saia, o cabelo mais comprido e tal. Nossa, eu lembro que eu falava, ela não vai em festa nenhuma, onde já se viu, não bebe nada, ai, menina chata, retrógrada, não sei o que. Hoje eu vejo, Senhor, me perdoa. Me perdoa, como eu queria ter tido uma conduta cristã, parecida com a dela, de me preservar na época da minha mocidade, da minha juventude, e não ter passado por vários pecados e iniquidades que eu tive que passar na minha vida. Então, no meu caso foi pior, porque eu estava na igreja desde os 13 anos de idade e de repente eu me vejo na faculdade com as pessoas fazendo de tudo que eles queriam, tal, que eu achava que era uma liberdade, que eles podiam fazer tudo que eles estavam afim e tal, não sei o que eu fiz, me afastei das coisas de Deus, para que eu pudesse viver aquilo, sabe? Então, eu tive os dois lados e depois eu tive que retornar para Deus, entendendo que aquilo não era liberdade, que aquilo era uma escravidão. Exato. E a gente conversa muito entre a gente, poxa, eu queria muito que os nossos filhos entendessem que aquilo é escravidão, sabe? E eu vivi aquilo e eu sei que não era uma liberdade, eu sei que não foi bom, eu sei que não valeu a pena para a minha vida. E às vezes eu fico assim, será que um filho meu vai virar para mim e falar assim, mas você fez na sua época? E aí a gente vai ter que lidar com isso, porque realmente... E aí você pensa isso, entendeu? Quando você for uma bebedeira, alguma coisa assim, você pensa assim, você acha que o meu filho, se você tiver filho já, eu imagino se você tivesse também, você consegue imaginar você com um filho. Eu quero que ele faça isso? Eu vou aconselhar ele a fazer isso? Não, filho, vai lá e bebe até cair. Não vai, meu filho, você não vai falar isso pro seu filho. Por quê? Porque não é bom. Não faz isso. Não é bom, você sai do controle. E a embriaguez é um pecado, sim. Então, assim, a gente tem que entender, e eu acho que Deus trouxe essa palavra aqui, da mesma forma que ele trouxe aquela do conduta cristã, que eu tava até com umas rugas na testa aqui, que eu tava até brava. Que é um pouco, fiquei até com medo. Que é um pouco disso, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Entendeu? Não dá para ter todas essas coisas aí do mundo e achar que você tem uma conduta que agrada a Deus. Esquece, não é isso. Não é, cara, não é se entupindo de comida, a comida te dominando. Não é brigando, não é tendo inveja, não é tendo bebedeira. São coisas que às vezes a gente fala assim, normal. Agora tem gente que vai me xingar nos comentários. Pode xingar nos comentários, não tem problema nenhum, pode xingar. Mas eu tomo cervejinha, porque é a cervejinha que eu vou tomar no final de semana. Porque não sei o que, não tem nada a ver, meu filho. Se te tira do seu eu, se tira do seu eixo, é sim uma distração e é sim algo que está te prejudicando espiritualmente. Quer você goste ou não do que eu falei agora, tá? E aí, eu vou falar uma coisa. E aí talvez você seja uma pessoa que está aí ouvindo a gente falar, assistindo a gente e pensando assim, mas eu não faço essas coisas. Eu não sou desonesto, eu não bebo, eu não tenho glutonaria e tal. Talvez você tenha outras coisas que te colocam no sono espiritual. E deixa eu te falar, bom, primeiro sobre glutonaria, provavelmente se você talvez você é católico, não sei se os católicos são assim, porque como eu nunca fui, eu não tenho muito esse conhecimento. Mas se você é evangélico, provavelmente você já ouviu falar assim, evangélico não bebe, mas come pra caramba.
Tá aí. Faz uma festa com o evangélico, todo mundo Tá vai aí, os evangélicos aqui comer atrás, até toda risada, acabar, tudo caindo ó, o na Diego e a Júlia rindo ali atrás. Tá? Não é isso? Ó, o Diego tá vermelhinho, tá? Pegamos dois aqui atrás. Então, come evangélico, come pra caramba, crente come, vou te contar. Vai fazer reunião da igreja, vai comer, come. Sai de lá empanturrado que não consegue nem respirar. Aí você fala, faz um jejum, a pessoa pensa, ai meu Deus do céu. Eu consigo fazer jejum, não consigo. Porque nós não estamos falando só de você. Não, tô falando da gente também. Nós também somos assim. Eu não sou perfeito, não. A gente precisa acordar desse sono espiritual. Então é por isso que a gente está falando, porque a gente gosta de você, entendeu? O que é sono espiritual? É seu espírito estar dormindo. Por que o seu espírito dorme? Porque a sua alma está dominando. Porque a sua carne está dominando. E às vezes, Satanás é tão astuto que você domina essas coisas todas do seu espírito com trabalho, com a família, com lazer, com uma série de outras coisas na vida que roubam o seu tempo de desenvolver o seu espírito, do seu espírito acordar, de você conseguir ouvir a voz de Deus, conseguir sentir as coisas que Deus quer de você, conseguir agir mais segundo o espírito. E tempo é uma questão de prioridade. A gente aprende isso para criar um novo hábito. Eu já falei isso no outro vídeo. Tem pessoas que acordam 5 horas da manhã para ir para academia. E vai todos os dias e faz um super exercício. Não é o meu caso, nem do Bruno. Nem o meu. Tá, mas talvez seja o seu. Enfim, mas não acorda mais cedo para orar, para ter o seu devocional, para ter o seu momento com Deus. Ou então, outro exemplo, se atola de trabalho, sabe? Assim, atola de trabalho, você não sabe a minha realidade, você não sabe o que eu vivo. Tudo bem, cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas demandas, tanto de trabalho quanto de família. Ah, Tati, eu cuido da minha mãe idosa. Ou então, não, meu filho tá passando por um certo três tempo, turnos, eu tenho trabalho, 3 turnos. Eu entendo tudo isso, mas tempo é uma questão de prioridade. Eu tenho certeza que você consegue abrir um tempinho aí na sua agenda para Deus. É isso que a gente está falando, de desenvolver o seu espírito. E eu estava outro dia conversando, sentamos ali na varanda de casa, tá? Que a gente sempre vira e mexe, tá? Esses bate-papo que a gente tem aqui é o que a gente também tem aqui em casa. Adivinha de onde é que saiu essa coisa do mentalidade cristã? Exatamente. Né? De tanto a gente conversar um com o outro, um perguntar pro outro, um argumentar e tal. E aí eu tava falando pra ele, eu falo, nossa, essas coisas do mundo estão tão menos importantes pra mim, tão menos importantes, assim... Sabe, tudo bem, o meu trabalho é muito importante, a minha família é muito importante, meu filho é muito importante, mas o meu espírito tá com tanta fome de Deus, tanta fome de aprender mais coisas de Deus, que assim, eu tenho que pedir compreensão a Deus para ver sentido nas outras coisas, porque eu realmente estou não estava fazendo sentido. O tipo de diversão que é, né, visto por aí, para mim não estava fazendo mais sentido. Eu não sei em que momento você está, eu respeito o seu momento, mas eu estava estou, na verdade, nesse. E aí eu falei isso e falei, nossa, não tô, né? O que aconteceu? Na semana seguinte, pipocou um monte de coisa. Pipocou coisa no trabalho, coisa na família, coisa de... Eu fiquei doente, Benjamin ficou doente, um monte de coisa aconteceu na empresa. Falei, Parece que é pra Tati testar. Era testar, então tá, vamos ver então como é que é isso. Satanás pensa que eu falei, vamos ver como é que é essa daí e tal. Mas brincadeiras à parte, não sei o que é. Não estou falando Satanás fez isso, Deus fez isso, não sei o que aconteceu. Mas foi uma demanda tão grande, que eu tive que parar e realmente pensar, Deus é minha prioridade. Eu não vou deixar isso me abalar. Eu não vou deixar minha alma ficar completamente maluca, completamente doida, porque é isso que a gente faz quando a gente deixa a nossa alma dominar. A gente acorda sorrindo, almoça chorando, toma café da tarde sorrindo, quer dormir morrendo, entendeu? É assim que a alma, são os altos e baixos. E aí cada problema que você tem, mesmo que ele seja desse tamaninho, ele vira um tamanão. E aí você acaba se distanciando de Deus. E eu falei, não, Deus é minha prioridade. Vamos voltar. Volta. Voltei a ler meus livros, a fazer o devocional e tal, as minhas orações. Então tem hora que é o que você ia falar mesmo. Tem hora que você está mais afastado, tem hora que você está mais tem umas horas perto. Que você também tem que ser esperto, tá? Às vezes as coisas vão acontecendo na sua vida de maneira a afastar você de Deus e talvez você tenha que usar aquilo a seu favor. Eu passei uma experiência um dia desse que eu estava com muita enxaqueca, muita. E caminhando de madrugada tal, eu não tomo remédio. E aí eu tomava banho, caminhava e não conseguia dormir de jeito nenhum. Estava doendo muito minha cabeça. E eu vim aqui para baixo, aqui a varanda aqui de baixo de casa, onde vem mais vento e tal. Comecei a caminhar pela grama para ver se eu melhorava e tudo aquilo estava tirando a minha calma, minha tranquilidade. E começou a chover, eu tive que sair da grama, sentei nessa poltrona que eu estou aqui agora, falando com você. Isso era umas 3:30 da manhã, eu falei, quer saber?
eu já estou acordado, estou com dor de cabeça, não consigo dormir, vou fazer meu devocional, sabe? Eu usei aquilo a meu favor. Então, eu orei ali uns 40 minutos, orei por mim, pela Tati, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, por tudo que a gente podia, pela mentalidade cristã e tal, usei aquilo a meu favor, sabe? Às vezes a gente tem que ser esperto, assim, mas é pensar sempre como é que eu faço para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida hoje. É a hoje. prioridade. Hoje, assim, não pensa não, amanhã eu vou botar Deus em primeiro lugar na minha vida. Não, assim, hoje como é que eu faço? O que eu posso mudar hoje para que Deus seja prioridade na minha vida e que as outras coisas sejam acrescentadas? E eu não estou dizendo para você não dar atenção para sua mulher, não dar atenção para seu marido, não dar atenção para seus filhos, não dar atenção para o seu trabalho. Não é isso. Estou dizendo de que maneira eu posso agradar a Deus. E essas atitudes que a gente começou a ler ali em Romanos, né, que a gente falou que são atitudes da carne, são coisas que você pode começar a tentar mudar hoje. O melhor dia para você mudar é hoje. Sabe? O que é que eu posso fazer hoje para agradar o meu Deus? O que eu posso deixar de fazer hoje para agradar o meu Deus? Isso é muito importante, sabe?